Vamos começar mais uma atividade do Rio em Curso, esse espaço de formação política do mandato do deputado federal Marcelo Freixo. Hoje é um dos nossos convidados aí para debater segurança pública com a gente. Ao lado do Marcelo vai estar o Bruno Paz Manso, escritor, jornalista, e a Tainá de Paula, que vai mediar essa nossa aula. Tainá de Paula, vereadora do Rio de Janeiro pelo PT. Tainá, tá contigo. A gente está gravando a aula só para repassar um pouco da dinâmica de novo. A gente vai ter a exposição dos nossos convidados, né, o Bruno Paz Manso e o Marcelo Freixo. Depois, quando começarem as exposições, vocês podem ir deixando as perguntas no chat, que a nossa equipe vai selecionar algumas para o Marcelo e para o Bruno responderem. E depois a gente passa também para um balanço final deles. Muito bom. Tainá, tá por aí, Tainá? Estou aqui. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo todos e todas? Boa noite. Obrigada, uma honra estar aqui. Obrigada, Rio Curso. Obrigada, Marcelo. Muito bom e uma honra para mim dividir essa bancada aqui, mediar esse papo importantíssimo para a retomada da democracia do país. E Igor, vai me ajudando aí nessa moderação, nas tratativas tecnológicas aqui, a gente vai dar andamento aos trabalhos. Primeiro, me apresentar, como o Igor bem falou, sou vereadora aqui da cidade do Rio de Janeiro, sou arquiteta urbanista, sou integrante do Observatório de Segurança Pública Fluminense, tenho uma trajetória nas lutas urbanas, então a discussão da violência urbana é um debate que me toca e, óbvio, me atravessa também pelo debate recorte racial. Eu, para além disso, sou mãe, sou uma mulher periférica de favela, tenho um cabelo crespo, fazendo uma apresentação universal agora, tenho um sorriso largo, uso um batom vermelho, um óculos verde, estou com uma estampa preta-laranja, com uma biblioteca ao meu fundo. Para começar, quero apresentar essas duas figuras importantíssimas para o debate que a gente vai tocar aqui hoje. O debate da segurança pública, ela perpassa e atravessa uma série de discussões e reflexões que a gente precisa fazer no Brasil de Bolsonaro, no Brasil do fascismo, que se militariza e milicianiza a passos largos. Quero falar primeiro de Freixo, que é esse sujeito extraordinário que consolida a reflexão e o debate de direitos humanos no campo da esquerda. Não sei se eu já tive a oportunidade de falar isso para ele, mas eu estou falando isso aqui, então é bom ele já saber que ele é o responsável pela síntese, pela referência, pelo acúmulo do nosso campo progressista, democrático, popular. Ele é deputado federal, foi 3 vezes deputado estadual, fez parte e formulou a CPI das milícias, que obviamente ganhou notoriedade mundial. É um sujeito que tem uma trajetória extraordinária na política e é necessário para a construção da derrubada do fascismo e bolsonarismo de modo geral. E, por favor, espero que seja o próximo governador do estado do Rio de Janeiro. Introduzindo agora nosso querido Bruno Paz Manso. Bruno é jornalista, articulista, pesquisador do Núcleo de Estudos de Violência da USP, autor. É engraçado a gente estar presente, estar na mesma presença de um... O Jair está todo animado aqui no chat. Engraçado a gente estar na presença de um best-seller, né? Bruno é autor de um livro que está rodando o país, a América Latina, e sendo referência, e é muito importante estar com esse papo com ele aqui hoje. Sem mais delongas, quero introduzir bem rapidamente o que a gente vai discutir aqui, falar que a gente tem, só em 2020, 50.033 mortes violentas. Nos últimos 3 anos, um dado de hoje, nós dobramos o número de armas com posse de civis, enfim, a gente não faz ideia para onde vão parar essas armas por conta do processo de militarização a partir dos decretos e liberações no debate de armamento que Bolsonaro implementa assim que entra no poder. A gente precisa tratar do hiperencarceramento em massa, a gente precisa falar da falta de planejamento e da presença constante do orçamento público e falar que o Rio de Janeiro, por exemplo, gastou ano passado 12 bilhões em segurança pública, né, desde o início do governo Witzel, e gastamos 7 bilhões entre SUS, SUAS e nosso sistema de educação. Existe uma disparidade muito grande, a gente precisa refletir os caminhos, né, da próxima quadra da história, e, claro,
A saída do Bolsonaro está dada, é uma realidade, mas é muito importante que a gente tenha saídas para a milícia, para uma segurança pública e para uma construção de uma cidade democrática. Quero, de uma forma bem vertical e ditatorial, falar que a gente precisa começar a conversa aqui com o Bruno Paes Manso. Bruno, a palavra está com você. Obrigada, querido. Boa noite, pessoal. Obrigado, Tainá. Uma honra estar aqui com vocês, conversando com vocês, com o Marcelo, com todo mundo, sobre a situação atual, sobre as nossas instituições, sobre a democracia. Obrigado pela apresentação, e você já deu essa introdução que já levantou várias questões aí para a gente pensar e refletir. Como eu vou falar com o Marcelo, junto com o Marcelo, então eu achei que valeria um pouco eu colocar como alguém que chegou um pouco de paraquedas nessa cena do Rio, vindo de São Paulo, né? E os meus espantos como paulista, tentando entender um pouco essa cena do Rio de Janeiro, né? E como alguém que vinha pensando há muito tempo sobre os homicídios em São Paulo e sobre o PCC, sobre o aprisionamento, sobre as facções, a partir desse universo paulista aí que eu vinha mergulhando, eu vim cair um pouco de paraquedas para tentar entender essa cena do Rio, que também sempre fez parte do meu interesse. Eu sempre tive muita curiosidade, conversei bastante, já tinha feito matérias a respeito muitas vezes. Mas então, dentro dessa ideia, né, uma coisa que sempre me chamou muita atenção na cena do Rio de Janeiro, e ajuda a gente a pensar sobre algumas questões de segurança pública, e que talvez é um dos pontos que torna a cena do Rio mais desafiadora do que em outros estados. Em primeiro lugar, eu acho que é interessante que o Rio é um ponto fora da curva em relação aos outros estados. São Paulo, de alguma forma, se parece mais com os outros estados, a configuração criminal de São Paulo, tanto do ponto de vista desse aspecto que eu vou falar, que talvez chama muita atenção do Rio, que é o aspecto do território na cena criminal, o papel que o controle territorial tem para os grupos que ganham dinheiro para o crime, com o crime, as receitas criminosas, né? Isso vem desde dos anos 80, né? No varejo da droga, o controle territorial sempre foi muito importante para a venda varejista de drogas. Quando o tráfico começa a expandir a partir dos anos 70, cartel de Medellín, cartel de Cali, começa a expandir para o mundo, principalmente a partir da venda de cocaína. Rio de Janeiro e São Paulo passam a ser um corredor de exportação, mas também com um mercado interno muito intenso a partir dos anos 80 para a cocaína. E, no caso do Rio de Janeiro, o controle territorial passa a ter um papel muito importante nessa dinâmica varejista, que é muito diferente de São Paulo. São Paulo, você tem uma venda que começa a crescer nos bairros periféricos, principalmente a partir dos anos 90, com a venda do crack, mas a venda para a classe média em São Paulo, que é na região central e distante das periferias, sempre foi muito relacionada com as viagens e com o telefone e depois com o WhatsApp. Você não precisava ter o controle territorial para fazer essa venda. É muito mais pelo BIP, pelo contato. Então, esse tipo de modelo de controle territorial que vai definir o modelo de negócio do tráfico no Rio vai ser importante também para configurar o modelo de negócio das milícias, que já vem de muito tempo, né? Um pouco essa história aqui no livro eu tento retomar, né? Essa história que vem desde os grupos de extermínio, dos esquadrões da morte, da Escuderie Lecoq, depois o DOI-CODE, ditadura, essa relação da polícia com a contravenção e das próprias Forças Armadas com a contravenção, os desdobramentos que isso tem com o jogo do bicho, a relação que esses grupos passam a ter com o jogo do bicho. Esse é um aspecto, mas o outro aspecto, que essas reinvenções do modelo de negócio paramilitar, que a partir dos anos 2000 começa a definir o controle territorial como um aspecto fundamental para o negócio das milícias. E começa a ter esse war, né? Esse war do território, que inclusive já foi feito aí, né? Criatividade não falta para a gente, para o brasileiro. Essa disputa por territórios, porque se começa esses grupos paramilitares a se colocar
a partir do controle territorial, principalmente na Zona Oeste, Campo Grande, Santa Cruz, Rio das Pedras, entorno, Jacarepaguá, como antídoto do tráfico ao avanço territorial do tráfico de drogas, eles passam a controlar territórios e se venderem como comunidade de autodefesa. E a partir desse controle territorial, passam a diversificar as carteiras de negócios e ter uma série de negócios para extrair o máximo possível de receitas desse território que eles controlam. Então, durante a apuração, né, quando eu estava conversando com as pessoas aí no Rio, uma metáfora que muitos cariocas e fluminenses usaram era da cena do Game of Thrones, né, que eu achei interessante, porque é como se, a partir do momento que esses grupos armados passam a ser espécies de subprefeituras dos territórios e competirem entre si, você tem como uma fase pré-republicana, né, entre vários reis disputando o poder entre si, como se não tivesse alcançado essa fase moderna em que o Estado alcança o monopólio legítimo da força, que é a busca e a pretensão de um Estado moderno, em defesa da lei, em defesa do Estado de Direito em todos os territórios. Essa é a pretensão de uma república, de um Estado moderno. Você tem e alcança o monopólio legítimo da força para garantir direitos para todos nos territórios, né? Direitos civis, direitos humanos, mas garantir um pacto constitucional que valha em todos os territórios da cidade. O que, de alguma forma, esse controle territorial armado pelos grupos criminais, paramilitares e da droga acabaram estabelecendo é justamente a quebra desse monopólio em uma série de territórios controlados por tiranos armados, né, que estabelecem a lei do silêncio e, muitas vezes, conflitos em disputa de poder e de mercado, para que eles fiquem mais ricos, né? E a população precisa se sujeitar a essas tiranias, né? Então, é um drama muito sério, e isso é um aspecto que, cada vez, para mim, foi ficando mais importante, como a questão do homicídio e da violência, mais do que uma questão de segurança pública, é uma questão política também. Porque nos bairros, e aí a gente fala do Rio, fala de São Paulo e fala em todos os estados do Brasil, nos bairros onde há grande concentração de homicídios, e normalmente são nas periferias do Brasil, todas as cidades com muita violência, essa violência se concentra em alguns bairros e alguns grupos. A gente sabe, negro, pobre, jovem, homem, morador das periferias. O que acontece nesses bairros, nesses hotspots de violência, normalmente é que existe um tirano armado estabelecendo as leis nesses lugares e sujeitando a população à sua tirania, pela ameaça de morte. Então, o Estado e a segurança pública focar na redução dos homicídios e na identificação das pessoas que matam e na redução dos homicídios, acaba sendo um desafio político para fortalecer as instituições desses lugares, e restabelecer o monopólio legítimo da força. Então, esse aspecto territorial, para mim, sempre chamou muita atenção. E o segundo aspecto, na verdade, eu até perdi, eu não comecei a contar aqui, eu acho que eu devo ter começado umas 9h15, né, Igor? Eu acho que me pilota aí com o tempo, tá? Para não passar o tempo. Beleza, eu te aviso aqui no chat privado do Zoom. Tá, obrigado. Isso, tá bom. E um outro aspecto que me chamou muita atenção no Rio também, né, em relação à diferença com outros estados, mas pensando em São Paulo, é essa histórica relação da polícia com a contravenção e com o crime. Esse papel do jogo do bicho na história do Rio e na corrupção policial é muito importante. Eu acho que agora tem ganhado a devida relevância, devido interesse, porque durante muito tempo isso de alguma forma foi tolerado, né? Foi aceito, como se o jogo do bicho fosse um mal menor. Os próprios policiais, eu já ouvi isso de policiais, um pecado venal, né? Um deles me falou quando eu estava conversando, enquanto o tráfico é um pecado mortal, é quase um pecado tolerável, né? E, de fato, é interessante essa visão e é compreensível, né? Tanto do ponto de vista dos investimentos que eles faziam na cultura da cidade, no que diz respeito às escolas de samba, que sempre teve essa relação de investimento, e no esporte, né?
e vendendo uma mercadoria, que é o jogo, que no final das contas, em diversos países é legalizado, mas que é a venda quase de um sonho, de uma esperança. É diferente do tráfico de drogas, que é uma armadilha, e as pessoas veem a droga como um risco de você ficar, os seus desejos ficarem escravizados por aquele produto, as mães, os pais. A gente sabe o medo do descontrole e da loucura que a droga simboliza. É diferente do jogo, né, que é quase uma mercadoria relacionada ao sonho. Mas, por outro lado, isso teve, e essa promiscuidade, essa aceitação e essa tolerância teve uma capacidade muito prejudicial para a corrupção policial, que passou a depender muito do financiamento do jogo do bicho. Isso, durante um tempo, teve um certo equilíbrio e uma certa possibilidade de convívio com a cidade, principalmente nos anos 80 e 90, quando a cidade tinha medo, principalmente, dos traficantes, né? Os grandes vilões da cidade que despertavam o medo com os seus fuzis, negros, pobres, moradores de favelas, todo o estigma que isso carregava, né? E que isso foi produzido com o tempo. O jogo do bicho, de alguma maneira, era tolerado e, de alguma forma, vivia em equilíbrio com a cidade e com o Estado. Conforme os patronos do bicho, Castor, Maninho, Miro, foram envelhecendo ou morrendo, as disputas pelos espólios desses bicheiros começou a produzir uma situação muito complicada para o Rio, tanto em diversos sentidos, né? Para bancar os conflitos produzidos por esse espólio, foi se contratando matadores especializados, inclusive formados no BOPE, como foi o caso do Escritório do Crime, coordenado pelo capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, que foi um grupo que matou durante 10 anos impunemente, porque tinha capacidade de pagar policiais da Delegacia de Homicídios para não investigar. Ao longo de 10 anos, diversas pessoas importantes foram mortas. Ao mesmo tempo, passaram a ter uma ligação muito forte com as milícias, principalmente na região de Jacarepaguá, Rogério de Andrade e as maquininhas de caça-níquel, além de toda a exportação para cassinos da América Latina. Eles giravam muito dinheiro, né? E isso acabou produzindo essa relação de décadas, que, quando as milícias eram uma realidade e estavam se estabelecendo no território e passaram a fazer essas parcerias com o jogo, a coisa virou quase orgânica, né? Porque já vinha décadas de convívio e de boa relação. E aí houve, durante um tempo, uma época que a gente, de alguma forma, se iludiu, entre 2007, 2008 e 2013, durante o governo do Sérgio Cabral, o PP, Copa do Mundo, Olimpíadas, receitas de petróleo no alto, economia bombando, o Corcovado entrando em órbita, né? Parecia que o Rio de Janeiro tinha entrado numa fase de prosperidade, mas bastou o início de crises sucessivas que levaram à prisão do Sérgio Cabral, a problemas nas finanças públicas, a crise econômica, a crise política. As instituições e a institucionalidade do Rio de Janeiro ruiu de tal forma que ficou visível o poder que esses grupos que vinham se fortalecendo no subterrâneo tinham, que eram as milícias. E as polícias e todas essas conexões passaram a mandar no Estado. Veio o Witzel, houve o impeachment, agora Cláudio Castro. São políticos frágeis, e esse é um aspecto dramático do Rio, que quanto mais frágil o político, ou quanto mais frágil a instituição democrática do Rio, mais fortes são esses grupos. Então, quanto mais frágeis os políticos no governo, melhor para as milícias, melhor para o crime, porque quando você não tem institucionalidade, você impera a lei da selva, e o mais forte é que passa a mandar, né? Então, a gente vê isso nos dias atuais, né? Acontecendo nos dias de hoje, né? Com esse grande desafio de restabelecer e de fortalecer novamente, a partir de 2022, as instituições, para a coisa começar a mudar de figura, né? Então, a violência é um problema político. Isso é uma coisa que a gente nunca deu muita bola, como se fosse coisa de ladrão, ignorante, letrado,
cruel e mau. Não, a gente está falando de poder, está falando de disputa de território, está falando de disputa política. E essa disputa política tem que ser ganha pela política, pelo fortalecimento das instituições, pela articulação política, para fortalecer as instituições e para lutar pela busca e da retomada do monopólio legítimo da força em defesa de um contrato coletivo que valha em todos os territórios do Rio, que todos tenham o mesmo direito e todos tenham o mesmo respeito nesses territórios, né? Eu imagino que o meu tempo esteja acabando e eu vou passar a bola para o Freixo e a gente vai conversando com vocês, que eu acho que fica mais dinâmico, né, gente? Muito obrigado e estamos aí para conversar. Maravilha, Bruno. Obrigada. Ainda faltavam alguns minutinhos, mas aí a gente compõe, você responde depois com a participação do público. Com a palavra, deputado Marcelo, futuro governador. Boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigado, Tainá, que bom te encontrar aqui. Tainá hoje é uma liderança política das mais importantes e expressivas do Rio e com projeção nacional. Eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo trabalho da Tainá, que eu conheço muito antes de pensar em ser candidata, né, e é sempre melhor assim. Não conheci através só da política partidária, conheci na luta pela cidade, que é o lugar que a gente vive. Então, é muito bacana ter você aqui, Tainá. O Bruno, eu até acho estranho, viu, gente? Porque eu e o Bruno, a gente conversa muito, né? E sobre segurança, e a gente está fazendo um trabalho junto. Então, sempre que eu converso com o Bruno aqui no meio de todo mundo, eu tenho a sensação de que a gente já falou isso um para o outro, né? Porque a gente está semanalmente conversando. Agora, eu estou muito feliz, tem quase 100 pessoas aqui. Queria dar os parabéns à equipe que organizou o curso. A gente está no encerramento e é muito legal. Eu sei que deu trabalho à beça para todos vocês e que a gente ter uma galera dessa, assim, debatendo política, se interessando. Tem gente de tudo quanto é lugar do Estado aqui. Então, me deixa muito feliz. Eu acho que esse processo pedagógico de fazer política, com conversa, tanta gente boa passou por aqui, é muito legal, né? A gente está reafirmando a política, pegando um pouco da fala do Bruno, reafirmando a política como lugar do encontro para soluções, né? Para que a gente possa estar resolvendo as coisas, né? Não é negando a política, não é com ódio, mas é com diálogo, é com construção, é com entendimento, é com formação. Eu acho que isso é um caminho muito legal, muito bacana, e eu fico muito feliz de estar com vocês aqui. O tema da segurança, se vocês não leram os livros do Bruno, leiam, né? Ele está falando mais sobre a República das Milícias, é um livro fundamental para entender o Rio de Janeiro hoje, mesmo quem não mora na região metropolitana, eu acho que tem que ler, mas para entender o Brasil também. Existe no Brasil hoje uma disputa que passa por um modelo de sociedade. Porque às vezes você vai falar, o debate é sobre segurança pública, passa a impressão de que a gente vai debater polícia, a gente vai debater índices de violência, isso tudo é verdade, isso tudo é um debate de segurança pública. Mas hoje, o debate de segurança pública tem tamanha complexidade que a gente está debatendo um modelo de sociedade. Bolsonaro, não à toa ele vem do Rio de Janeiro, Bolsonaro representa um projeto de sociedade miliciana, como eu tenho dito em várias entrevistas. Há um projeto de sociedade miliciana que tem a quebra da força do monopólio do Estado, que tem, na lógica de uma sociedade armada, uma sociedade com direitos, né? Ou seja, o direito está relacionado à força. Isso é uma disputa de sociedade. Isso não é só um debate de como eu enfrento o crime, como eu tenho índices melhores, como eu posso ter uma polícia melhor. Isso tudo é importante, isso tudo a gente fala, isso tudo a gente tem que perseguir. Só que eu acho que o debate de segurança pública hoje, ele é um debate que, primeiro, que ele transcende, ele atinge diversos setores, né? Ele passa fundamentalmente pelo debate do território. Eu tenho muito acordo com o Bruno, mas ele passa pelo debate do território com uma perspectiva histórica. Por quê? O Brasil tem um passado muito singular, né? O Brasil foi colônia numa estrutura de sociedade onde o sistema de justiça passava pelo tronco. O sistema de justiça no modelo escravocrata, ele passa pelo justiçamento, pelo castigo físico. Então, se cria uma cultura de violência, uma cultura de Estado, uma cultura de poder que a República não resolve. Então, até hoje, nós temos
um debate sobre segurança pública que tenta vencer um modelo de justiçamento, um modelo de vingança no lugar de justiça, um modelo onde o debate não é da eficácia. Por exemplo, o que aconteceu no Jacarezinho, que todos nós aqui nos deparamos. Primeiro, há uma ampla parcela da sociedade que defendeu o que aconteceu. O governador do Rio aumentou a sua popularidade, né? Fez propaganda sobre o episódio do Jacarezinho. Isso deveria ser completamente inadmissível e absurdo, mas não é. Todos nós conhecemos alguém que abertamente, publicamente, sem qualquer constrangimento, defendeu um processo de execução sumária, né? Isso em diversas vezes. Pois bem, o que era ali no Jacarezinho? Por exemplo, alguém tem dúvida que no dia seguinte do Jacarezinho a situação não está melhor? Alguém que disse, olha, tem que matar mesmo, é tudo vagabundo, é isso. Alguém desses acredita ou diz isso porque ele acha que a situação vai melhorar? Não. E não é importante na mentalidade, inclusive popular, né? Não é só uma mentalidade da elite, eu não estou falando de uma elite escravocrata, eu estou falando de um senso comum, eu estou falando de uma hegemonia de pensamento que passa pela segurança pública como principal instrumento de relações de domínio, de poder. Ora, nenhum deles acha que é relevante, que é importante, que amanhã o Jacarezinho possa não ter tráfego, possa estar melhor. Não. Isso basta no processo de justiçamento. Isso se resolve no processo de justiçamento. Defende aquilo porque aquilo tem que ser. A nossa República não resolveu essa questão. Não trouxe um caráter de segurança pública relacionado à cidadania. E nós vivemos uma república inteira assim, convivendo com um modelo de segurança pública quase escravocrata durante a República, racista, machista, territorial, de classe. Isso perpassou toda a nossa República. Quando a gente chega na Constituição de 88, nós tínhamos vivido 21 anos de uma ditadura civil-militar extremamente violenta, onde, mais uma vez, o debate da segurança, da ordem, da segurança nacional buscava um inimigo. O inimigo no Brasil sempre oscilou entre o inimigo político e o inimigo social. Mas, em nenhum momento, o Brasil pensou a segurança longe de buscar o inimigo como lugar central da razão de ser de uma segurança pública. É sempre um inimigo, né? Eu não sei quem é o meu inimigo, mas sei a cor que ele tem e onde ele mora. Isso, nos períodos de ditadura, é substituído por um inimigo político. Um comunista, um subversivo, alguma coisa do tipo. Mas, rapidamente, ele volta e retorna ao seu habitat natural no Brasil, que é o negro, que é a favela, que é a periferia, que é o pobre. Isso, quando a gente chega na Constituição de 88, a gente dá resposta a muita coisa. A Constituição de 88 é um marco muito importante. Por isso que eu digo que a eleição do ano que vem, de 22, ela é a mais importante da nossa história, porque ela será a eleição que vai definir se a Constituição de 88 vai valer ou não. Como a Constituição de 88 foi a mais importante que nós já fizemos ao longo de toda a nossa existência de império, de república, a Constituição de 88 ela dá conta de um texto muito interessante em relação à educação. A gente garante o Fundeb, a gente avança de uma concepção de educação, a gente avança na saúde, a gente garante o SUS, a gente tem uma política de assistência, a gente tem direito à moradia, é uma Constituição cidadã. Tem um ponto que a gente não consegue avançar, ou avança muito pouco, é o debate da segurança pública. O texto constitucional de 88 ele é pobre na segurança pública, né? Quando chega o pós-88, que a gente vai consolidar uma república, onde que a direita ou a extrema-direita se consolida na disputa política? Exatamente na segurança pública. Bolsonaro, o tema da segurança pública é decisivo para a vitória política de Bolsonaro. E eles avançam. Eles avançam agora não só num debate do medo, do ódio, eles avançam agora num projeto de sociedade, onde se distribui mais armas do que se garante vaga nas escolas. Se distribui mais munições do que se garante posto de saúde. Se constrói um discurso da ordem a qualquer preço, e não necessariamente a ordem da lei. A última pesquisa feita pela Universidade Federal Fluminense sobre a questão das milícias, e a recente, a desse ano,
ela mostra dados interessantes. Primeiro, uma expansão territorial da milícia assustadora, né? 58% do território da cidade do Rio nas mãos da milícia. Mas ele aponta outra coisa. Por exemplo, só 6% das operações policiais são em áreas de milícia. 6%. Apenas 6%. Isso significa que no Rio de Janeiro, de conflitos entre facções e de muito conflito entre polícia e facções, morar na área de milícia é muito melhor. Isso se consolida porque você mora num lugar que dificilmente terá tiroteio. Ah, mas tem uma extorsão, tem uma internet na mão do crime, o gás quem vende é... Sim, mas essas pessoas nunca conviveram com a democracia. Essas pessoas nunca conviveram com o que a gente está dizendo que o Brasil está perdendo. Essas pessoas não sabem, nesses territórios, o que a gente está querendo dizer quando a gente fala em democracia. Porque nunca tiveram. Mas ali tem a ideia... O que mais legitima a milícia? É a ordem. Como é que o tráfico se impõe? Tem uma ordem. Com mais legitimidade ou com menos legitimidade, o crime e a violência sempre passam pela ordem. Bolsonaro defende uma ordem. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É o mesmo lema do integralismo. O Brasil é, na história do fascismo mundial, tirando a Itália, o Brasil é a maior experiência fascista da história, que foi com o integralismo e agora com o Bolsonaro. Então, nós temos um caldo de cultura da extrema-direita que não à toa está em cima da segurança pública. E aí tem um exercício político muito relevante. Nós não vamos resolver o debate da segurança pública sem estratégia política. Nós temos que conseguir debater segurança pública disputando as polícias, disputando um sentido de polícia, disputando uma organização, porque nós somos perfeitamente capazes de fazermos um projeto, Bruno, com 50 propostas excelentes para a segurança pública. Sem dúvida alguma. Nós reunimos as melhores cabeças e fazemos aqui 50 propostas concretas. Isso é válido. Mas para a gente ganhar a sociedade, a gente está falando de ganhar uma sociedade que ainda olha para a segurança pública e ainda pensa a segurança pública através do justiçamento, através do tronco, através de um processo de olhar para a sociedade escravocrata e não republicana. Então, é preciso ter uma estratégia, tanto para as polícias quanto para a sociedade, para, de uma vez por todas, a gente sair da armadilha de direitos humanos de um lado e segurança pública do outro. Essa armadilha nasce na Constituição de 88, onde todos nós olhamos e falamos, nós somos defensores de direitos humanos. E isso significa não olhar para a segurança pública. A esquerda errou. Os setores progressistas erraram quando não fizeram um debate aprofundado sobre segurança pública, quando não olharam para o sistema prisional brasileiro e falaram, aqui tem um desafio gigantesco. Nós olhamos para o sistema penitenciário brasileiro e falamos, aqui eu vou denunciar que tem tortura. Tá bom, é verdade, eu fiz isso a minha vida inteira. Mas, para além disso, o que eu penso do sistema penitenciário? O que eu proponho para o sistema penitenciário? Como eu posso transformar esse sistema penitenciário? Qual é a minha estratégia em relação ao sistema penitenciário? O que foi feito no sistema penitenciário nos governos de esquerda? O que nós contribuímos para ele ser diferente? O que nós fizemos em relação à segurança pública? Qual é a nossa capacidade de estarmos dentro da polícia, pensando a polícia através de uma lógica de trabalhadores da segurança? Acabou de sair uma matéria falando sobre a desigualdade dentro da polícia, entre oficiais e praças. Nem para esse aspecto trabalhista a gente conseguiu olhar e ter estratégia política de atuação. E eu estou falando todos nós. Todos nós. Sempre fomos muito poucos do campo progressista ou da esquerda no debate sobre segurança pública. Não basta irmos para as passeatas e dizermos não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. E nós queremos o quê, então? Qual é a polícia que nós queremos? É uma polícia que não seja militarizada. Essa parte eu já entendi. Mas não basta. O que mais? A gente está defendendo o ciclo completo? A gente está defendendo uma polícia integrada e unificada? Com que policiais a gente está construindo e conversando sobre isso? A violência policial é fruto de uma violência política, de território e de projeto político. E isso se nacionalizou. Não é à toa que o Bolsonaro vem do Rio de Janeiro. Ele não poderia vir de outro lugar. Porque é aqui que nasce esse projeto de sociedade miliciana.
Então, enfim, eu estou aqui também querendo provocar, mas a gente ainda tem a figura da guerra, do território e do inimigo. Esta ainda é a base de pensamento de um projeto de segurança pública. Se nós vamos disputar um governo, se nós vamos disputar o Congresso Nacional, se a gente quer refundar o Rio de Janeiro, o debate da segurança pública ele é o mais importante que a gente tem pela frente. Tinham me dito aqui que eu tinha mais ou menos 15 minutos, eu passei um pouquinho dos meus 15 minutos, eu estou tentando ser disciplinado para dar tempo de debate. Mas, enfim, é isso. Maravilha, deputado. Quero passar aqui para o bloco de perguntas. Vamos dar cerca de 5 minutos para cada pergunta, e aí vou separar 3 perguntas para Bruno, 3 perguntas para Marcelo, e começando para Bruno. A primeira. Infelizmente, boa parte da população hipoteca seu apoio às milícias por conta da suposta segurança que os mesmos dariam aos territórios. Também há o senso comum que a milícia é melhor que o tráfico de drogas. Como desconstruir essa narrativa, demonstrando para a população que milicianos são bandidos perigosíssimos? Bruno, o que você prefere? Que eu faça a outra? Na verdade, são 2 perguntas que eu separei aqui para ti. As outras eram ponderações, comentários, você pode até dar uma olhada no chat, mas são 2 perguntas. Posso fazer a outra? Entendeu essa primeira? Bruno, está por aí? Pode sim, Tainá. Pode fazer. Maravilha. Boa noite a todos e todas. Gostaria de deixar uma questão para ambos. E aí, botando também Marcelo como a próxima pergunta de Marcelo. Sou morador da Zona Oeste do Rio, Realengo, área dividida, moro entre milícia e tráfico. Percebo uma dinâmica que cativa o pensamento não só pelo medo do tirano armado, mas pela ilusão de proteção em relação a outra força ameaçadora para a comunidade, que ora nem existe em tal dimensão e gera adesão popular e apoio às milícias em parte dos territórios. Como fazer a disputa desse pensamento do povo que é cativo, não só pela ameaça do tirano armado, mas pela sua pseudoproteção? Também para Bruno. Bom, vou rápido aqui. Eu acho que é uma coisa que eu também, no livro, menciono isso, e foi muito recorrente nas minhas conversas aí no Rio, e para mim, como paulista, chamou muita atenção, que esse dilema milícias e tráfico sempre foi muito colocado, um pouco pelo caminho que o Marcelo disse. Olha, o tráfico tem muita guerra, muito conflito, bala perdida, mas não extorque a população, eles ganham dinheiro com a droga, a gente não é extorquido. A milícia é muito mais tranquilo, você não tem tiroteios, mas eles recebem dinheiro ganhando dinheiro da gente, então tinha reclamação dos 2 lados. Só que o que me interessava e que eu achava curioso é que não se mencionava uma terceira via, que era o Estado, né? Era uma instituição forte, presente, que garantisse os direitos civis e os direitos da população, né? E que garantisse a ordem no local. Isso não fazia parte da conversa, do imaginário das pessoas. É como se essa opção não existisse, né? E, de fato, para alguém que mora numa área de milícia ou de tráfico, você vai pedir socorro para quem? Para a polícia? Né? Não tem essa opção, é inexistente. Então, é muito cruel você não poder contar com um Estado que garanta a institucionalidade e a lei no seu território, né? Então, uma outra coisa que foi um miliciano que me falou, eu achei muito interessante, eu coloquei isso, eu não tinha colocado isso no livro, eu estou fazendo um podcast, o pessoal colocou, pô, isso daqui é demais, tal. A gente está colocando essa fala dele no podcast, que eu acho bem interessante. Ele fala, olha, a questão não é tão importante se é o tráfico ou a milícia. O que as pessoas querem é uma autoridade. Isso o miliciano falando. Então, a gente tem que levar uma autoridade. Eles não querem simplesmente que exista um vazio, e esse vazio não existe. Alguém vai ocupar esse vazio.
E o Estado precisa ocupar esse vazio. Eu acho que, mais do que você desconstruir o papel da milícia, o papel do tráfico, ou mesmo a ideia de violência como ordem e tudo mais, isso você só vai desconstruir quando você tiver uma instituição forte que garanta às pessoas a sensação de ordem e de previsibilidade. Isso, de alguma forma, entre 2008 e 2013, aconteceu com as UPPs, que tiveram vários problemas e que foram, de alguma forma, derretendo com o passar do tempo, mas, de alguma forma, a gente percebeu como, politicamente, não é necessário uma grande revolução. Às vezes, o aspecto simbólico de um governo forte, que houve no momento em que Sérgio Cabral e Lula e PAC e o PP estavam atuando no Rio, como existe um aspecto simbólico da liderança política que, às vezes, faz com que as pessoas tenham uma outra percepção da vida e do cotidiano e passam a acreditar nas instituições. Então, assim, você tem um papel simbólico como instituição, como governo, de retomar a confiança das pessoas na capacidade das instituições democráticas garantirem a previsibilidade e a ordem, né? Eu acho que esse é o maior desafio e esse é o grande também é muito difícil para o próximo governador, né? Putz, eu respondi as duas em um, eu acabei, não sei se eu acabei respondendo as duas. Não, maravilha. Marcelo, eu vou repetir a anterior para você responder, tá bom? Porque era para você também. E falar que a primeira era do André Monteiro e essa é uma pergunta do Ismael Lopes, que está aqui nos acompanhando. Bom, boa noite a todos e todas. Gostaria de deixar uma questão para ambos. Sou morador da Zona Oeste do Rio, Realengo, área dividida, moro entre milícia e tráfico. Percebo uma dinâmica que cativa o pensamento não só pelo medo do tirano armado, mas pela ilusão de proteção em relação a outra força ameaçadora para a comunidade, que ora nem existe em tal dimensão e gera adesão popular e apoio às milícias em parte dos territórios. Como fazer a disputa desse pensamento? Do povo que é cativo não só pela ameaça do tirano armado, mas pela sua pseudoproteção. Com a palavra, Marcelo. Marcelo está por aí? Caiu? Ele está no mute. Desculpa. Eu acho que o Bruno respondeu já muito bem. O debate central que a gente tem que fazer é o debate da ordem. E num país com tamanha desigualdade, sempre que a gente fala de ordem, parece que é a direita que está falando, né? Então, a esquerda não fala de ordem, não gosta de falar de ordem, né? E aí a gente começa a não dialogar com o que as pessoas precisam para viver. O Bruno cita uma palavra sempre que eu acho que ela é muito importante: previsibilidade. Mas o que quer dizer isso? Se eu vou sair, se eu vou voltar de casa. Se meu filho vai à escola, ele vai voltar, né? Se eu vou no dia de amanhã, está igual no dia de hoje. Isso vale para a economia, isso vale para emprego, mas numa área onde o domínio armado está na sua porta, tem algo mais imediato acontecendo. O debate sobre a ordem é fundamental. O debate no Rio é se a ordem será do crime ou se a ordem será da lei. Esse é o debate político. E nós temos que defender a ordem da lei. Mas nós não podemos deixar de falar em ordem. Porque a ordem do crime toma conta de uma parcela muito significativa do Rio de Janeiro hoje. Mas tem ordem, né? E não precisa responder à Constituição para isso. Agora, nós temos que garantir um outro modelo da ordem, que possa ser a lei para todo mundo. É fácil? Não é. Tem diferenças muito significativas de tráfico para a milícia. Agora, evidente que nós temos que enfrentar os dois e a forma de enfrentar é diferente. Todas as facções do tráfico, todas, nasceram dentro do cárcere. Ou seja, o tráfico se organiza a partir da repressão do Estado. Não há nenhuma facção do tráfico no Brasil inteiro que tenha nascido em outro lugar que não no cárcere. Aliás, Bruno, eu terminei de ver aquela série que eu falei para você e ela termina pior do que começa. Mas, enfim, eu não vou aqui falar mal de série, mas é porque eu tinha comentado com o Bruno, mas eu acabei de ver hoje. O final é um horror. Mas vamos lá. Por quê? Porque tem uma fantasia, vou matar vocês de curiosidade, mas é porque tem uma fantasia, né, da ideia de que
O tráfico ele é desorganizado. Ele é um crime muito violento, ele é um crime muito bárbaro, não tem Robin Hood, vamos parar com essa bobagem, né? Agora, ele é um crime organizado a partir da sobra, o que sobrou da cidade, o que sobrou do Estado, o que sobrou de força pública. E por isso ele nasce no sistema penitenciário. Ele é organizado do sistema penitenciário para fora, e não o contrário. E o que é o sistema penitenciário? Né? Uma vez, numa negociação de rebelião em Bangu 3, foi uma rebelião que durou mais de 2 dias, eu sentei do lado de um detento no final e eu estava exausto. Né? Eu sentei numa parte que estava destruída do presídio e eu estava muito cansado, porque eu estava 3 dias ali negociando, e ele sentou do meu lado, e eu o conhecia há muitos anos, e ele falou, professor, que o senhor precisa aprender. Presídio é um pedaço da favela. Eu nunca esqueci isso na minha vida. Isso foi em 2003 que ele disse isso para mim. Presídio é um pedaço da favela. Isso dito por ele. Né? O que ele quer dizer quando ele me diz isso? Que há uma mesma lógica. A milícia não é organizada na cadeia. A milícia é organizada no palácio, é organizada no batalhão, é organizada a partir da relação do Estado com o território. A milícia nasce de um projeto político, de domínio político, sobre um amplo setor da sociedade. Elas têm uma diferença muito brutal entre uma coisa e outra. Agora, isso chega para a população de que maneira? Né? O mais importante é a gente saber que, quando a gente fez a CPI das milícias, que foi em 2008, havia uma diferença muito clara na organização e no cotidiano da milícia para o tráfico. E isto mudou. Isto mudou. Tanto o tráfico adotou as práticas da milícia, quanto a milícia começa também a se envolver com o tráfico. Há uma aproximação cada vez maior. Até 2008, era muito difícil no tráfico você ter controle de gás, controle da internet, relação de tráfico com o transporte alternativo. E isso absolutamente está igual. O crime hoje se tornou hegemonicamente um crime de território, tanto no tráfico quanto na milícia. Qual a diferença? Que a milícia tem projeto de poder e tráfico não. O tráfico é um poder local, que começa e termina ali no seu lugar. A milícia não. A milícia dialoga com uma elite política, principalmente no Rio de Janeiro. Então, a forma de você sair disso não é você ficar fazendo o debate que sempre se fez sobre mal menor. É você saber qual é a força pública, qual é a forma que o Estado terá, e aí não pode ser só com a polícia, terá que ser um papel de um outro Estado mais amplo, e é difícil, porque ao mesmo tempo que a sociedade quer a segurança, quer um Estado mínimo. Né? Mas como que esse Estado pode garantir direitos e chegar no lugar sem ser só com a polícia? Se não fizermos isso, e nós não vamos conseguir fazer isso em todos os lugares ao mesmo tempo, né? A gente tem um desafio muito grande pela frente. Maravilha, Marcelo. A outra pergunta do Jair Oliveira, ele falou uma polêmica aqui, sem dúvida alguma, vai suscitar debate aí no chat. O Jair Oliveira fala o seguinte: é sabido que uma das forças políticas do Bolsonaro é exatamente o eleitorado evangélico. No Rio, a coisa é ainda pior, já que aqui estão os líderes religiosos que fortalecem ele, entre eles o Silas Malafaia, as Assembleias de Deus de Madureira, Igreja Batista Atitude e outras lideranças que, inclusive, elegeram Crivella e Wilson Witzel. Esse público tem uma rejeição à esquerda, então qual seria a estratégia política para alcançar esse eleitorado? E levando em consideração também que hoje já podemos falar de narco-religião no Rio, que elegem milicianos nos seus redutos políticos. Para você, Marcelo. Para mim? Vamos lá. Bruno, pode responder também. Eu só ia comentar uma coisa que a Tainá não falou, as 10 perguntas que tiveram aqui, que era qual é a série que o Marcelo falou. Não, eu não posso falar mal de série, porque tem um monte de amigo meu trabalhando lá, gente. É só porque o Bruno sabe qual é, mas eu não posso. Tem um monte de amigo meu trabalhando na série, deixa quieto. Mas o Bruno depois ele me indicou uma série que eu esqueci o nome, eu preciso anotar para eu assistir. Aí vocês assistem. Sintonia. Uma em São Paulo aqui, essa é bem paulistana. Sintonia, do Condizila, produzida pelo Condizila. Boa. Ela está onde? Eu acho que está na Netflix. Netflix, tá. Mas aqui eu não gostei, eu não vou falar, não. Mas vamos lá.
Olha, ô Jairo, esse é um debate, para mim, difícil, mas a gente tem que sair da nossa casinha também, né? Fala assim, mas tem evangélico nas áreas de milícia, tem evangélico... Né? Tem evangélico em todos os lugares, cara. Tem evangélico em todos os lugares. As religiões evangélicas são as que mais crescem no Brasil, e segundo o Juliano Speyer, no livro dele, o cálculo é 2030, para o número de evangélicos ser maior do que o número de católicos no Brasil. Né? E como a gente não consegue ter censo, por causa do Bolsonaro, que não tem bom senso, a gente tem mais dificuldade, inclusive, de ter esses dados. Agora, não tem projeto político popular se não for debatendo com o evangélico. Esquece. Então, a gente não pode começar a fazer um debate de desenvolvimento, de segurança, que é o que nos cabe aqui, com os evangélicos, pelo que nos separa. Né? E aí, nesse ponto, em relação à segurança pública, é curioso, porque é muito mais fácil nós termos acordo em alguns princípios de direitos humanos com religiosidades evangélicas do que em outros temas. Eu lembro de uma pesquisa feita pela Julita Lengruber e Inácio Cano, não lembro se tinha mais alguém, em que eles usavam o termo bandido bom e bandido morto, né? Que é oriunda de um deputado na época do Sivuca, né? Bem antes do Bolsonaro. Para você ver como é que o problema não começa e não termina com o Bolsonaro. Mas há uma massa enorme de gente que concorda com bandido bom e bandido morto. Onde, no setor popular, que essa frase é mais contestada, no setor evangélico. Então, nós temos pontos possíveis de acordo para começarmos o entendimento de um modelo de sociedade. O que não podemos é julgar os evangélicos, é não entendê-los ou dialogar com eles a partir do que nos separa. Esse é um erro político muito grave. Muito grave. Evidente que a gente parte do princípio que o Estado tem que ser laico, mas há um crescimento muito significativo de uma diversidade de religiões evangélicas, não são todas iguais, nas periferias e nas favelas, nos lugares que a gente está dizendo aqui, que são os lugares onde essa violência chega de forma mais fatal, mais letal e mais brutal. Então, é evidente que nós temos que criar pontos de acordo. E na segurança pública eles são possíveis. Por exemplo, dentro do sistema penitenciário eles são possíveis. Um projeto de humanização, de trabalho, de educacional dentro do sistema penitenciário terá apoio evangélico. Né? Um debate sobre um modelo de polícia mais eficaz, eu posso me aproximar dos evangélicos sobre isso. Uma polícia que não seja tão violenta nas periferias, eu posso me aproximar dos evangélicos sobre isso. O que eu não posso é não conversar com os evangélicos sobre qualquer assunto. Isso é que eu não posso fazer. Então, eu acho que a gente precisa... Eu tenho 54 anos e eu venho de uma família humilde. Minha mãe fazia uma coisa boa que eu gostava de ajudar, que era separar feijão na mesa. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje você compra feijão que você aproveita tudo, mas por isso é tão mais caro. Mas você botava o feijão na mesa e separava feijão. Né? Esse feijão aqui presta, esse feijão não presta. Então, assim, eu ajudei muito minha mãe a separar feijão. Eu acho que isso me ajudou na política. Eu acho que a política é um pouco de separar feijão, sabe? Assim, que feijão que você usa, que feijão que você não usa. Mas não dá para olhar para o feijão e achar que é tudo igual, porque você vai comer caroço duro. É isso. Muito bom. E a gente separa feijão ainda até hoje, tá? Tem marcas e marcas aí, Marcelo. Tem que continuar separando o feijão, o joio do trigo, e assim a gente vai. Tem uma última pergunta aqui para ti, e aí passo depois para o Bruno fazer o ciclo de fala final. A Maria pergunta o seguinte no chat. Você disse, Marcelo, que essa é a eleição mais importante de todas. Imagino que no Rio, mais ainda pelo enfrentamento ao berço do bolsonarismo. Como podemos organizar as forças democráticas para essa luta? Eu acho que essa é a eleição mais importante no Brasil inteiro, porque é uma eleição nacional, né? É uma eleição onde Bolsonaro vai tentar a sua reeleição. Eu não estou aqui levando em conta se ele vai sofrer impeachment ou não, enfim, eu trato do que nós temos. O que nós temos é um presidente que vai para uma reeleição com chances de se reeleger. Né? Bolsonaro hoje tem, com todas as pesquisas, mais de 20% de apoio. Isso é muito assustador, mas isso é fato. Mesmo quando a gente fala, viu, 70% acha que o Bolsonaro é corrupto. Tá bom, mas tem mais de 20% que acham que não. Isso é o suficiente para levar ele para o segundo turno. Né? Então,
é isso. Como é que você olha para o copo d'água, né? Eu sempre olho da maneira mais preocupante. Então, ele é um candidato competitivo, é um candidato que tem a máquina na mão, é um candidato que a gente tem que entender que a sua reeleição significa o fim da democracia brasileira e ponto. Não há dúvida. Em todos os lugares do mundo onde a extrema-direita foi reeleita, o segundo governo fechou o regime, se tornou mais ditador, foi mais violento. Não será diferente no Brasil, né? Então, essa eleição, nacionalmente, ela é extremamente importante e nós temos que eleger um Congresso Nacional que possa ser competitivo, né? Competitivo no sentido de não perder de lavada como a gente está perdendo agora. Né? Então, hoje, qualquer votação, o Centrão ganha de 350 a 100. Nós não podemos ter esta correlação de forças no próximo governo. No próximo governo, nós precisamos ter maioria no Congresso. Então, a gente tem que votar para deputado federal, para Senado, para deputado estadual, com muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Bom, e no Rio é o ovo da serpente, né, Maria? O Rio é de onde brota isso. Eu, honestamente, já falei isso para o Bruno, acho que o Rio está na porta do não retorno. Né? O Rio pode não ter mais solução. Se esse grupo político, né, que reúne todas as elites políticas que acabaram com o Rio de Janeiro, todos os grupos políticos que acabaram com o Rio de Janeiro estão juntos nesse governo. Quem governa o Rio hoje é o crime, no território, né, e nas relações políticas diretas. Se esse grupo político ganhar a eleição mais 4 anos, eu acho que a gente pode não ter mais recuperação no Rio. Então, é preciso uma responsabilidade muito grande para ter as forças progressistas todas juntas, para ter um programa e ter estratégia. Eu volto a falar, não é só ter um programa, é ter um programa e ter como dialogar com a sociedade para nós vencermos a eleição. Nós temos que vencer a eleição. Então, não basta eu dizer, olha, eu tenho a solução aqui escrita nesse papel. Tá bom, mas com quem eu estou conversando para que essa solução seja viabilizada e as pessoas estejam dispostas a vencer essa eleição? Será uma eleição muito difícil. Será uma eleição, nós vamos enfrentar todos os grupos, são muitos interesses em jogo. Todos esses grupos criminosos juntos, todos esses grupos políticos que sempre usaram de violência juntos, essa relação entre crime, polícia e política que nunca se separou. Então, nós temos que ter uma aliança com todo o campo progressista e com capacidade de dialogar com o campo democrático, que não é de esquerda e que precisará estar junto com a gente. Então, é o que a gente está buscando. Por um lado, uma aliança com a sociedade, né, que possa chegar, né, que possa estar disposta. Essa é uma eleição casada, uma eleição que a gente vai votar para presidente e para governador num sentido muito semelhante, porque, como o bolsonarismo nasceu aqui, né, essa eleição será muito polarizada nacionalmente e polarizada no Rio de Janeiro. Nós não vamos conseguir separar isso. Derrotar Bolsonaro no Rio de Janeiro pode ser a grande contribuição das nossas vidas à história do Brasil. Eu, pelo menos, estou encarando assim, com esse nível de desafio. Maravilha. Tem uma pergunta chorinho aqui, perdão, Bruno e Marcelo, mas a pessoa pediu muito, do Eli. Ele manda assim: o que fazer para inserir os adolescentes infratores no mercado de trabalho e promover realmente uma socioeducação plena, uma vez que o DEGAS está sendo dirigido por policiais militares e os agentes socioeducativos não se reconhecem como educadores, mas sim como parte da segurança pública? Por favor, Freixo, me responda. Por promover socioeducação durante anos, me perseguiram. A socioeducação hoje no Rio de Janeiro é um curso preparatório para a migração para o SEAP. Socioeducação é uma cópia mal feita do sistema carcerário. Como o governador do estado do Rio pode disputar a juventude com políticas públicas? Bruno, quer falar sobre isso também? Vai lá, Marcelo, quero te ouvir. Olha, primeiro, assim, eu acho que a gente não começa a disputar a juventude a partir do DEGASE, né? Eu acho que a gente tem um trabalho anterior para não deixar que esse jovem chegue ao DEGASE. Por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, 83%. Quem foi que fez essa pergunta? Eu não sei, eu não ouvi o nome, não sei se você falou, eu não prestei atenção. Mas você só falou que a pergunta era do Choro, mas eu não sei de quem é a pergunta. 83%. Do Eli. Eli, 83% dos jovens que estão cumprindo medida socioeducativa, 83%, abandonaram a escola, são frutos da evasão escolar.
Então, o problema do Degase não começa no Degase, né? De início. Isso não é uma coincidência. Você tem uma falência escolar, e aí, neste sentido, a pandemia é um problema muito grave, porque a pandemia vai causar um descompasso pedagógico de aprendizagem cognitivo em toda uma geração. 2 anos sem frequentar a escola, isso pode ser irrecuperável para alguns, e eu não estou com isso dizendo que tem que voltar ou tinha que voltar, mas fato é que as escolas não estavam preparadas para essa pandemia e o prejuízo vai aumentar a desigualdade e vai causar uma geração inteira comprometida em termos cognitivos. Então, eu acho que a gente precisa, o governo do Rio, ele precisa ter como prioridade disputar a juventude. E aí disputar com a milícia, disputar com o tráfico e disputar com a inoperância do próprio Estado, que está em políticas de assistência, que está em políticas territoriais, que está na política do sistema educacional do Rio de Janeiro. Então, e no Degase, eu briguei muito com o deputado estadual para que o Degase ficasse na Secretaria de Educação. O problema é que as pessoas achavam que isso se resolvia com decreto, né? Está na Secretaria de Educação. E toda a lógica do Degase era uma lógica repressiva e uma lógica não pedagógica. Ou seja, não adiantava. Tem que trabalhar com agente prisional. Tem que trabalhar com agente socioeducativo. Tem que formar uma nova categoria de trabalho. Agora, você tem que disputar também esses agentes. Você tem que entender que o sistema socioeducativo não pode ser composto só de agentes. Tem toda uma equipe técnica que tem que estar presente. Eu vou... Ele ser muito curto aqui para dizer o seguinte: se nós cumprirmos a lei, já melhora muito. Se nós cumprirmos a lei, eu não estou propondo nenhuma revolução, tá? Se nós cumprirmos, se o próximo governador cumprir a lei, já resolve uma parte significativa dos problemas que a gente tem no sistema socioeducativo. Maravilha. Uou, que aula, hein, galera? Antes de passar aqui para Bruno, quero reforçar meu agradecimento. Essa aula extraordinária, com essas 2 figuras necessárias para um contexto tão duro, tão difícil que a gente segue hoje. A gente se encontra na luta, a gente se encontra na construção de agenda de Brasil, a gente encontra na unidade das esquerdas, muita gente falando sobre a unidade, como é que unifica, como é que a gente convence todo mundo a vir com o Marcelo, como é que a gente propõe uma agenda unificada para o estado do Rio de Janeiro e para o país. Vocês estão corretíssimos, acertadíssimos. Queria mencionar todas aqui que mencionaram isso, mas, sem dúvida alguma, a gente está do mesmo lado, no mesmo fronte. Falar que, claro, a gente comentou aqui sobre o Degase, falar de uma política de liberdade, né? A gente não tem, por exemplo, um programa de liberdade assistida no estado do Rio de Janeiro e pouquíssimos no Brasil afora. A gente não tem um debate profundo sobre a escolarização desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes. A gente não falou aqui do sistema penal, do sistema punitivo brasileiro, né? Acho que tem uma reflexão, inclusive, para o Lula, gente. Lula, em 2023, vai ter que receber a gente, né? Falar do novo Código Penal, falar do processo de desencarceramento em massa, falar de uma sociedade que paute as liberdades e não as exclusões e as punições. Com a palavra, Bruno Paes. Suas considerações finais, Bruno, por favor. Gente, obrigado. Eu vou pegar também, rapidinho, uma carona aí na Tainá e no Marcelo, que aqui em São Paulo, o PCC, a facção que controla o sistema carcerário, né, e conseguiram profissionalizar o crime a partir das prisões, eles começaram a usar a guerra do Estado contra os bairros pobres e contra a juventude pobre como um mote para seduzir a molecada, falando o seguinte: gente, o Estado está contra a gente, ele nos mata ou nos encarcera. Vamos bater de frente com o Estado. O crime fortalece o crime. E eles começaram a seduzir uma masculinidade na fase de transição para a fase adulta, que a gente sabe os dilemas que a gente vive, e é uma questão, o crime e a violência é uma questão muito ligada à masculinidade, de você morrer antes dos 25 anos como homem, não baixando a cabeça para o sistema. A gente produziu com essa visão da guerra ao crime os nossos jihadistas, que são suicidas e preferem morrer antes dos 25 anos,
mas morrer batendo de frente com o sistema. E como é que a gente desconstrói essa sedução equivocada do crime para a molecada? Como é que a gente constrói sonhos? Como é que a gente abre portas? Como é que a gente mostra que existem caminhos, que a dignidade dele como garoto vai ser respeitada, né? Então, a gente precisa disputar as masculinidades, porque o crime está muito ligado a essa violência masculina, construindo sonhos e abrindo portas, e não levando o exército para esses bairros, porque a gente levou a guerra, e é justamente com a guerra que o crime seduziu a molecada falando, gente, vamos morrer cedo, mas vamos morrer como homem, não vamos baixar a cabeça para o sistema. Então, existem aspectos aí a ser trabalhados que a educação, a cultura, a arte é o caminho, né, de desconstruir e mostrar que o Estado, por diversas formas, pode construir sonhos e não empurrar a molecada para o suicídio ou para a autodestruição, né, como a gente tem feito, levando a guerra autodestrutiva para os nossos bairros, né. E é isso, gente, eu queria agradecer, é sempre um prazer falar com o Marcelo e bater um papo com vocês. Foi ótimo, estamos na luta aí. Um abração para todos e todas. A palavra, governador. Eu quero ser muito breve, eu queria agradecer muito, falar do empenho da equipe. A gente sempre que organiza esses cursos, a gente fica muito feliz quando chega no final o resultado. Eu espero que tenha um elemento prático também, né, que vocês consigam organizar perto do lugar onde vocês moram, que vocês trabalham, alguma coisa que dê sequência a isso. Espero que tudo que vocês ouviram aqui ao longo desse curso inteiro já tenha sido útil para vocês, que ajudem na militância, que ajudem na construção de um país melhor, né, que ajudem na possibilidade da gente fazer o bem para o outro. Né? É um negócio tão... Tem uma pessoa que está assistindo aqui com a gente, que é a Maurinha, e a Maurinha ela é muito amiga do Leonardo Boff, e o Leonardo Boff, ele uma vez, há muitos anos, eu estava conversando com o Boff, e ele me falou, olha, tem uma coisa diferente entre caridade e solidariedade. A caridade é de cima para baixo. A solidariedade é entre iguais. É quando você olha para a sociedade e entende que você está entre iguais. Então, às vezes, a maneira da gente olhar para a sociedade já diz muito sobre o trabalho que a gente pode fazer na sociedade. Né? Então, que a gente olhe com solidariedade, né? E que a gente olhe com essa responsabilidade enorme de um mundo que está muito violento e de um Brasil que tem uma crise republicana, né? Uma crise civilizatória muito profunda. Então, obrigado, Tainá, prazer imenso. Bruno, meu grande amigo, obrigado, é um prazer imenso estar nesse debate com vocês e dizer que o mundo pode ser melhor, né? Tem muita gente boa fazendo coisa boa por aí. Eu trabalhei durante muitos anos na minha vida com educação do sistema prisional. A quantidade de coisa boa que a gente sabe que a gente pode fazer, né, e que a gente já fez, se reunir todo mundo, pode dar certo. Obrigado. Maravilha. Salve, salve. Quero passar... Igor, você está por aí? Cadê você? Estou aqui, Tainá. Só para dar um recado para o pessoal, agradecer aí o Marcelo e o Bruno e você também pela participação. Pessoal, só a boa notícia é que o Rio em Curso não acaba aqui, né? A gente está encerrando um primeiro módulo e a gente vai começar um segundo aí em breve. Nos próximos dias, eu espero que já amanhã vocês vão receber um formulário para preenchimento. E aí, nesse formulário, a gente vai disponibilizar também alguns links de grupos de WhatsApp para a gente começar uma interação entre nós. Vai ter a possibilidade de inscrição em oficinas de comunicação também, que a equipe forte aí, fera do mandato do Marcelo, vai ajudar a gente nessas oficinas de comunicação, e vai ter um cronograma mínimo também para os próximos debates. Tem muito tema ainda para a gente discutir, tem muita coisa para a gente botar em prática nos territórios, então a gente vai continuar junto aí por mais um período, tá bom? Obrigado por todo mundo aí, pela presença e pela participação até aqui. Vamos que vamos. Obrigado, gente. Vamos, até. Obrigado, Bruno. Obrigada, Marcelo. Tainá, valeu, pessoal. Boa noite. Axé. Valeu. Tchau, tchau.